07 abril 2022. Cor litúrgica: roxo. Quinta semana da Quaresma, quinta-feira. Primeira leitura, GN 17,39. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, 3 Abrão prostrou-se com o rosto por terra. 4 E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. 5 Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. 6 Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. 7 Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. 8 A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. 9 Deus disse a Abraão: guarda minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 104,49. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Evangelho João 8,51-59. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: 51 em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. 52 Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. 53 Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? 54 Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. 55 No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço e, se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. 56 Vosso pai Abraão exultou, por ver o meu dia, ele o viu, e alegrou-se. 57 Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? 58 Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. 59 Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Acredite, com Jesus, a morte não é o fim. 07 de abril de 2022. Ele é maior que Abraão, ele é maior que todos os profetas. Quem Jesus pretender ser? Jesus nunca pretendeu ser nada, pois Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Infelizmente, os corações endurecidos, os concidadãos de Jesus, não podiam ver essa verdade, não podiam aderir à verdade, pela dureza de coração, e não simplesmente pela limitação de compreensão, porque muitos aderiram, pois abriram seus corações e permitiram que Jesus revelasse o seu verdadeiro rosto. Então, hoje, essa palavra também interpela o nosso coração. A discussão está cada vez mais calorosa, pois estamos nos aproximando do julgamento, da prisão e morte de Jesus.
ou seja, o mistério de sua paixão e morte. E Jesus diz: quem guarda minha palavra não verá a morte. Vejam a novidade que Jesus apresenta, a superação da própria morte. Aqui, a ressurreição já é um elemento presente nos discursos de Jesus e, certamente, provocou, como vimos aqui, uma reação enérgica, forte, por parte dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus não é apenas um mestre de vida, e sim Filho de Deus, que é capaz de vencer até a morte. Com Jesus, a morte não tem a palavra fim, porque a morte é só Páscoa, é só uma etapa neste caminho, nesta direção ao Pai do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não veio simplesmente nos ensinar algumas verdades, ele veio para nos trazer a vida que é capaz de vencer a morte. Com Jesus, a morte não tem a palavra fim, ela não existe, porque, com Jesus, ela é só Páscoa, a morte é só uma passagem, é só uma etapa neste caminho, nesta direção ao Pai do céu. E aqui eu falo certamente, com muito respeito a todos aqueles que já perderam um ente querido, ou você que esteja passando por uma experiência assim, deixe esta palavra da vida tocar o seu coração, nem a morte é capaz de separar você dessa pessoa. Porque, se estamos em Cristo, Ele é a vida e vence a morte. Até Abraão era desta forma, a morte era o fim. Porém, em Jesus, não. Pois ele é a superação disso, Jesus vai muito mais além. Existe alguém muito maior do que Abraão, maior do que todos os outros profetas, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, essa experiência de Páscoa, e nós nos aproximamos dela, vai ser para nós uma experiência de cura da nossa ideia errada sobre a morte. Talvez você tenha dentro de você uma ideia equivocada sobre a morte, e talvez, nesta Páscoa, seja a experiência de você se curar definitivamente dessa ideia errada. Se você aderir a Jesus Cristo, o autor da vida, se você abrir o seu coração e permitir que Cristo seja o centro da sua vida, até mesmo a experiência de morte será totalmente diferente na sua vida. Você enxergará que ela é somente Páscoa, é só passagem para uma vida plena, para uma vida definitivamente em união com Deus, com o Pai do céu. Eu desejo isso para mim e desejo isso para o seu coração. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova, 07 S% C 3% A3 Ujo C 3% A3 U Batista religioso e fundador 1651-1759 Destaques de sua vida. Nascido em 30 de abril de 1651. Na França, Deus quis que La Salle fosse o primogênito de uma nobre família de 10 filhos. Recebeu como testemunho dos pais uma formação cristã desde cedo. Ficou órfão muito cedo, fazendo com que ele ficasse responsável por seus irmãos. Porém, isso em nada impediria sua sólida formação. Em vista do sacerdócio, atuou como cônego da Catedral de Reims, cidade natal, com apenas 15 anos de idade, e, em 1678, foi ordenado. Chamado à educação desde pequeno, a vocação à educação era formada em seu interior. Pouco tempo após a sua ordenação e a obtenção do título de doutor em teologia, passa a compor a direção da mesma universidade onde foi estudante, mas é no encontro com Adriano Niel, um leigo, que tinha o desejo de iniciar uma instituição para a educação dos jovens. La Salle assume conjuntamente essa missão pela educação dos jovens. Início da congregação. Depois de um tempo trabalhando na educação dos jovens, percebe que o ensino oferecido pelos professores não é suficiente, por conta de um certo despreparo e falta de qualificação. Decide então chamar os professores e ir morar com eles.
a fim de garantir uma melhor formação em todas as áreas. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra inicialmente forte oposição por parte do clero da época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. A Congregação do Santo no Brasil, a presença lasalista, como também são conhecidos, no Brasil iniciou em 1907. As unidades educativas e de assistência social em que os irmãos atuam estão presentes em 9 estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo a mais de 47 mil alunos com o trabalho de mais de 5 mil educadores. Morte e canonização é na Sexta-feira Santa de 1719, dia 7 de abril, que São João Batista La Salle faleceu em Rouen, sendo sepultado na igreja de São Severo. Em 1900 é proclamado santo pelo Papa Leão Xi, e em 1950 é proclamado patrono universal dos educadores pelo Papa Pio X. A minha oração, Senhor Jesus. São João Batista de La Salle ousou seguir a inspiração que recebeu de Deus, iniciando uma nova congregação religiosa. Que cada pessoa que lê esse post obedeça a direção que o Senhor dá a cada um em seu coração. Amém. São João Batista de La Salle, rogai por nós.